coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis. Nossos amigos que passam a semana observando tudo, acompanhando tudo, para nos contar o que eles viram de importante, aquilo que possa modificar a nossa vida para melhor, ou coisas que nós devamos evitar também para que a nossa vida não fique pior. Eles estão aí para nos trazer conhecimento, que é a chave do sucesso. Conosco hoje, nesse time maravilhoso, o economista Manuel Tedin, o publicitário Lula Vieira e o também publicitário Elísio Pires. É com você, Elísio, que eu começo. Se ligou em que na semana que passou, Elísio? Estou aguardando os desdobramentos da crise na Petrobras depois da declaração do presidente Prates de que a retenção dos dividendos extraordinários foi uma ordem do Planalto. É inacreditável, né? Ele abriu o jogo. Só lembrar, isso já aconteceu em vários governos. Dá uma olhada no que aconteceu no governo da tal da Dilma Rousseff, com segurar os preços de petróleo, né, de gasolina, de óleo, etc. Olha o que aconteceu com a Petrobras. Então, na realidade, vamos ver até onde vai parar isso, né? Vamos ver. Pois é esperar para ver, ou ver para crer, né? Que nessa loucura aí que é o Lula pensando que é Lula 1, mas ele já é Lula 3. Mas ele não se tocou ainda, ele está achando que está igualzinho como estava em 2002. Esse que para mim, um dos grandes problemas do governo dele hoje é esse, né? Com certeza. Manuel Tedin, e você? Se ligou em que na semana que passou, Manuel? Eu acho que para o Brasil esse foi um tema importantíssimo da interferência do governo federal na Petrobras, manda um sinal completamente torto para os investidores internacionais que o Brasil precisa. É bom lembrar que ano passado o investimento recuou 2% do PIB, o que é uma barbaridade de número. A gente precisa investir para o Brasil crescer 3 a 4% de forma sustentada, alguma coisa como 22 a 21, 22% do PIB por ano. E a gente não está conseguindo investir nem 17%. Esse tipo de sinalização de interferência do governo nas empresas brasileiras é um péssimo sinal que vai afastar prospectivos investidores. Claro que tem o pessoal que pensa no longo prazo, que sabe que o Brasil tem uma população importante, tem recursos naturais e um clima, não de negócio, né, mas um clima de fato favorável. Esse pessoal vai continuar a investir, mas de forma mais recolhida, recatada, porque os sinais do governo são péssimos, são os piores possíveis. Vamos ver o que vai acontecer. É uma grande contradição, né? Porque o Brasil cresceu ano passado a quase 3%, mas o investimento caiu perto de 2%. Se não reverter isso, o futuro não é bom. Não é bom para a neta do Elísio, nem para as netas do minha neta Lula, já está muito e crescidinha. nem para os filhos do Barbosa. A minha filha já tem 38 anos, já tá encaminhada, mas vai ser duro. Daqui a 4 anos a minha neta chega lá também. Então. Mas em qualquer idade, o Brasil precisa, merece e tem de prosperar. Tem tudo para isso, né? É só não atrapalharem. É só não atrapalharem. Ai, ai. Meu caro Lula Vieira, e você se ligou em que na semana que passou, Lula? Eu concordo inteiramente com o Manuel. Eu também foi um ponto que me preocupou bastante. Mas para completar, para ter algumas preocupações diferentes, eu gostaria de ressaltar a queda de 2 posições do Brasil no ranking mundial do IDH, trazidas pelo problema da educação. Estamos perdendo a qualidade da educação. Isso tem nos feito cair no índice de qualidade de vida, de qualidade humana, índice de desenvolvimento humano. E não foi pouco, não, foram 2 posições pelos problemas que nós estamos enfrentando na área de educação. Outra coisa que eu me liguei bastante foi essa discussão a respeito do porte de drogas. Nós parece que queremos continuar nesta
linha absolutamente imbecil de perseguição ao pequeno portador de quantidades ínfimas de droga, prendendo negros e criando uma multidão de presos, de prisioneiros, aumentando ou incentivando a escola do crime a ter cada vez mais recrutas, e não conseguimos ter, diante das drogas, uma posição serena, uma posição de tentativa de enfrentar o problema de uma forma moderna, de uma forma civilizada. E só fazendo um parênteses, eu morro de inveja da França, que conseguiu passar, colocar na Constituição. Na Constituição, está na Constituição. Ou seja, aliás, a Alemanha está na mesma etapa já. Isso. Cláusula imexível, também conhecida como Pétrea, dando à mulher o direito do aborto nas circunstâncias que a própria lei discrimina. Eu acho que essa foi uma conquista da humanidade, e principalmente das mulheres francesas. Esses são os pontos, tirando os dois que tão bem o Manuel e o Elísio destacaram. Daqui a pouco botar as boas notícias também, hein? Não esqueça. Pois é. Você não sai daqui sem isso. Claro. Eu queria fazer um comentário sobre a coisa do Lula, que é o seguinte: eu concordo que é fundamental a consolidação dessa ideia de que a mulher tem direito sobre o próprio corpo e tal. Não há discussão a isso. Para quem pensa de forma liberal e acha que gosta do direito, da possibilidade das pessoas tomarem a decisão sobre suas próprias vidas, não há discussão sobre isso. Eu só não acho que é um assunto que deva estar na Constituição. A Constituição deveria deixar claro que as pessoas têm poder sobre o próprio corpo e tal. Mas, enfim, é a realidade. Uma coisa é a teoria, né? A teoria diria isso. A realidade é que, se não tiver, alguém daqui a pouco vai quebrar. Mas... Eu concordo, Tedinha. Da mesma forma que está na Constituição, nos Estados Unidos é a clássica, sobre a liberdade da imprensa, né? Evidente que nós não teríamos que estar discutindo o direito de alguém ter a sua própria opinião. Mas se realmente a gente não colocar na Constituição ou transformar isso em lei para que impeça a discussão, a gente corre o risco de estar sempre voltando ao assunto. Mas eu concordo com você. Eu concordo bastante com você. Não deveria estar sendo discutido. Mas no mundo real é isso, né? Se você não põe lá, alguém vai lá e tira depois. É uma pena, porque deveria ser uma coisa meio óbvia, né? Uma prova de fraqueza, uma prova Exatamente, perfeito. Né? A gente tem que colocar, né, na Constituição, olha, não se pode matar, não se pode fazer isso, a mulher tem o direito de exercer poder sobre o seu corpo. Realmente não é uma coisa que diga bem da humanidade, né? Mas você tem razão. Lula, e o que nós vamos ler nos próximos dias? Me conta. Pois é, duas coisas. Uma, eu fui visitado pelo Rodrigo Lacerda, filho do... Grande figura, eu gosto muito dele. Grande figura, eu sei disso. Filho de Sebastião Lacerda. Tivemos um almoço magnífico. Aliás, na Cobal, que está cada dia melhor, mais deliciosa a comida de lá, tivemos um belo almoço, falamos sobre 3 ou 4 livros que eu estou cuidando e que provavelmente a editora dele vai fazer a publicação. Mas ele me deu de presente um livro que eu trouxe muito feliz para casa, achando que era um mimo agradável, foi lançado agora. Nunca pensei que ia ter essa surpresa e alegria da leitura desse livro. Ele me trouxe de Gabriel Garcia Marques aquele livro publicado após a morte do Garcia Marques, que, de certa forma, ele achava que não devia ser publicado, porque o livro não tinha terminado, ele não tinha terminado toda a revisão, mas depois de várias discussões com a família e tudo, as pessoas resolveram publicar, achando que a humanidade não podia deixar
de ter a oportunidade de conhecer essa obra do Garcia Marques, que os mais puristas, os grandes entendedores, os críticos, descobrem alguns pequenos erros. Olha, mesmo assim eu vou ler, eu sou fã dele. É o que eu ia dizer. E eu li o livro. Tive momentos deliciosos na minha leitura com o Gabriel Garcia Marques. É uma edição primorosa, capinha dura, e com uma introdução muito bem feita, comentando essas circunstâncias que eu estou falando, e uma um pós-fácil, voltando a essa discussão. Mas o livro é encantador. É a história de uma mulher que vai visitar o túmulo da mãe numa pequena comunidade no seu país, e lá ela vive algumas aventuras e começa a ir todo ano visitar o túmulo da mãe, até que há revelações deslumbrantes a respeito dela própria, do mundo e da própria mãe. É um livro de Gabriel Garcia Marques, excepcional escritor, Prêmio Nobel da Paz, um orgulho das letras no mundo inteiro. Mas eu quero, antes de tudo, falar para as pessoas: não deixem de ler esse livro. Esse livro foi proibido pelo MEC, pela Secretaria de Educação de 2 ou 3 estados. Foi retirado das escolas, inclusive. Né? Exato, que estão querendo voltar à barbárie, e nesses tristes dias que estamos vivendo. E eu fui ler um pouco por curiosidade e um pouco porque o Jefferson Tenório cada dia mais se destaca no panorama literário brasileiro. E o livro é uma maravilha. O livro vale a pena, não tem a menor razão para se proibir esse livro. Esse livro deve ser lido por todo mundo, crianças, jovens, adultos. É uma aula de literatura, uma aula de humanidade. É uma história extraordinária. Não deixem de fazê-lo, de ler, e também não deixem de dar para os seus filhos e filhas. Não deixem de permiti-los a conviver com um literato de uma enorme importância e um humanista extraordinário. Então, eu recomendo. É um livro razoavelmente barato, vale a pena, é um investimento excelente. Pode até ler pela internet, eu não gosto, mas até pode ler pela internet. Só não pode deixar de ler, né, Lula? Só não pode deixar de ler. Isto posto, vamos ao ponto. Meu caro Elísio Pires, as tão aguardadas boas notícias, mande-as para nós e você vai se ligar depois de dar as boas notícias na semana que vem. Com certeza, mas primeiro vamos dar as boas notícias, né? Começando com o nome das pessoas. Eu vou começar com a enfermeira Marianne, que jamais poderia imaginar que um bebê que ela cuidou ao nascer, 22 anos depois dela ter cuidado do nascimento dele, 22 anos depois, virou nora da enfermeira Marianne, né? Era a Tyler West. Para Tyler, ela declarou que isso é coisa do destino. Realmente bota no destino isso, né? E outra que eu também achei muito interessante, muito boa notícia, a Kelly Cristina, que é uma funcionária de uma lotérica do interior do Paraná, ela encontrou no chão da loja um bilhete premiado. Estava lá no chão da loja o bilhete premiado. E ela resolveu guardar para ver se aparecia o dono do bilhete. O bilhete ganhou uma quina de R$40 mil. Jura? 40 mil reais. E o dono, que era o seu Antônio apareceu e ela entregou o bilhete para ele receber os R$40 mil. Outra notícia muito boa é que vermes resistentes à radiação de Chernobyl, lembra Chernobyl? Os vermes que resistiram à radiação de Chernobyl ajudam uma pesquisa contra o câncer, que está sendo feita nesse momento pelos pesquisadores da New York University. Imagina o que é, né? Vermes influenciados pelo Chernobyl ser um prenúncio de cura do câncer. Um estudo que precisa ser acompanhado bastante, com certeza absoluta. É isso aí. Fantástico. E vai se ligar em que na semana que vem, Elísio? Eu estou ligado, com certeza absoluta, na expansão do método implantado em Niterói, aqui, nosso vizinho de Niterói,
que reduziu em 70% os casos de dengue. Uma bactéria chamada Wolfbachia é inserida no Aedes aegypti, né, no mosquitinho, criados em laboratórios. Depois os mosquitinhos são soltos na natureza e se reproduzem e passam a bactéria para novos insetos. Viva Nikit. Isso Mas funciona eles já estão muito bem. fazendo isso há alguns anos, tá? E está indo muito Eles- bem. Estou te falando, a é, 70% de redução é uma coisa incrível, né, pô? já estão fazendo isso há uns 3 anos ou 4, sei lá, já tem um tempinho, é impressionante. Isso aí, E, muito e bem. sejam copiados pelo Brasil afora, É né? que o Todos mosquito Com é certeza. modificado geneticamente, né? Então, quando ele É, cruza, a fêmea fica estéril. Então, sério, para de é reproduzir incrível. o mosquito. Muito bom, muito bom. muito bom, muito bom. Manuel, aproveita que está com a mão na massa. Vai se ligar em que na semana que vem? Eu estou ligado no Oriente Médio, a questão de Israel sempre me preocupa. Eu estou muito ligado com a questão da imigração na Europa, em particular agora, porque é mais ou menos novidade, né? Que os Portugal, né? portugueses em É. Portugal parece que uma direita decente ganhou as eleições lá, quer dizer, não é uma coisa extremada, é uma direita Mas mais. vai fazer aliança com o Chega, hein? Acho que vai Parece que fazer não. aliança com o Chega. Parece Eles, que não? Vamos ver, eles vamos ver. fizeram, eles têm um Espero que não, compromisso. espero que não. Não, eles podem até fazer, mas era um compromisso de campanha não fazer. O É. PSD prometeu não fazer. Se eles vão renegar a promessa deles ou não, aí eu não sei. Parece que o presidente do partido é um cara decente. Eu não conheço direito. Mas, enfim, está tendo uma resistência grande. Essa questão da imigração tomou proporções absurdas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Nos Estados Unidos está até pior. A questão é que se a Europa não abrir as fronteiras para trabalhadores estrangeiros, eles vão se encontrar em maus lençóis, porque a população europeia Está está reduzindo a população. reduzindo. Então, os europeus que são mais escolarizados e tal, eles querem trabalho, empregos mais sofisticados, né? Então, eles querem empregos que pagam mais. Eles não querem ser garçons, não querem ser, sei lá, até ajudante de enfermagem, esse tipo de coisa, que precisa, né? Trabalhador da É. construção civil. São coisas essenciais para o funcionamento de uma cidade, de um país. Então, a população acha que está sem emprego por causa dos imigrantes, quando, na verdade, o problema é o contrário, não tem trabalhador suficiente para tocar os países. É uma questão bem complicada. E é uma coisa que a gente já comentou, né? Eu comentei com o Eliso já pelo WhatsApp, no nosso grupo. Marx deve estar dando voltas no caixão, porque o Marx dizia que o mundo funcionava a partir de uma infraestrutura econômica, as relações sociais se davam a partir de uma infraestrutura econômica, quem detinha os meios de produção e quem não os detinha tinha que vender a força de trabalho para sobreviver, e isso se refletia, evidentemente, na política. Acabou isso. As questões objetivas estão tendo um peso menor na política do que as questões subjetivas que o Marx chamava de superestrutura, né, É. social. Isso é uma boa para você que estuda Marx. Eu queria te ouvir sobre isso alguma hora, Elisa. Não, vamos falar, mas eu acho que tem uma coisa que está superando o Max, um tal de inteligência artificial, né? Mas Principalmente a generativa. A é, generativa, especialmente, né? Mas um dia a Mas gente não discute poderia inteligência. imaginar que uma coisa É, dessa acontecesse, é, mas ele cometeu um erro. Eu adoro Marx, você sabe disso, né? é, Não é, acredito em nada que ele falou, mas é. é um grande pensador que mudou a maneira do mundo pensar. Não, um pensador que foi descoberto para valer mesmo depois de morrer, né? Sim, claro. Porque Não, mas durante já a tinha vida ele influência, tinha tá? muito pouco conhecimento, muito pouca Mas já repercussão. tinha influência, né? Quer dizer, já tinha Pouca, pouquinha, 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 né? tanto que É, o Lenin foi logo depois, né? Mas, é, enfim, e tinha um movimento socialista, que é socialista, entre aspas,
na Europa bastante forte no final Não, do. tem gente que até hoje acha que Trabalho. quem fundou o comunismo foi o Marx, que é uma coisa mais surreal do que É uma isso, né? bobagem. Mas acho. Tem muita gente que eu conheço séria que acha isso, que é uma bobagem que não tem tamanho. Pô. Ele chegou a participar, inclusive, de um movimento comunista, que já existia, lógico, né? Mas as pessoas não leem, falam sobre coisas que É, nunca leram, né? com Mas certeza. a grande bobeada dele, que foi um achado na época, mas ele não conseguiu, inclusive ele queria fazer uma prova matemática a respeito e não conseguiu porque era impossível, é a questão do valor trabalho, né? Que ele achava que a riqueza era só É. produzida a partir Embora, olha, do sem querer entrar trabalho. na discussão, mas a maior contribuição dele, mais original das contribuições, foi uma tal da fetichismo da mercadoria. Concordo. E nessa ele Fetichismo da acertou na mercadoria, mosca. que é um elemento precursor do tal do marketing, né? É, Então, mas ele por acertou isso, na por isso mosca. que o meu Isso livro ele chama-se acertou na mosca. Marketing, Marketing, por causa do fetichismo da mercadoria. É, Quem está vendo o programa pela primeira vez, Marketing, é o livro do nosso Elísio Pires, que pode ser adquirido de que forma? Como é que se consegue o seu livro, Elísio? editora Contracapa. É só botar lá no Contracapa, localiza a editora, aparece o livro lá e pode comprar Pronto. pela internet. Mais simples. Uma bela Isso. leitura aí. Uma leitura, e olha, quem poderia julgar que Marx poderia ser uma leitura leve? Elísio É, transformou o Marx É, numa leveza de leitura é e divertida, né? interessante, Agradável, uma leitura agradável. agradável, divertida, informativa É. e em nenhum momento é, entediante, que é o melhor. Né? Em nenhum Nem momento. dogmático, que é importante. maravilha. E nem Maravilha. é Ó, dogmático. todo mundo está recebendo um cachê para isso, hein, pessoal? É Tá claro. Estou achando, inclusive, o cachê pequeno, você não achou, não, Bárbara? pequeno. É, temos que dobrar esse cachê aí, que nós estamos caprichando muito. Lula Vieira, e você? Vai se ligar em que na semana que chega, Lula? Eu cometi uma injustiça na minha primeira intervenção, que eu queria dar um aplauso, fazer um aplauso bastante entusiasmado ao profissionalismo da polícia aqui no Rio de Janeiro nessa situação da rodoviária. Eu acho que a gente deu uma demonstração de que uma polícia bem treinada não precisa fazer carnificina e que aquele maluco que nós tivemos aqui, da grande série de malucos como governadores, presidentes e prefeitos, presidentes não, de prefeitos, que essa terra já teve, aquele doido que desceu do helicóptero dando soquinho no ar após o assassinato, a morte de um sequestrador, É. ele teve a contrafação do belo trabalho, do trabalho profissional, organizado, treinado da polícia carioca. A gente não está aqui só para meter o pau, não. A gente está aqui também para ressaltar aqueles momentos onde houve uma demonstração de conhecimento de causa, de bom treinamento, de bom conhecimento do que é exercer a função de política. E também uma outra coisa que eu me ligo é ver se acha esses caras que fugiram da cadeia. É impressionante, esse país Eu acho que inteiro está está fazendo um atrás mês, dele. né? Tá fazendo um Eles mês estão já. eles Acho que é estão um mês fazendo que está fazendo. turismo, eles estão fazendo turismo por aí, mandam cartão postal para a família, estão já começando a frequentar lugares da É. moda. É impressionante. Enquanto isso, milhares de cachorros e pessoas e carros e aviões, helicópteros, drones ficam atrás deles. É impressionante a demonstração de falta de conhecimento de causa que nós temos na caçada aos criminosos. E espero também que eles sejam caçados vivos para que possam contar para a gente quais foram as falhas que o nosso sistema de segurança teve. Não se repita o padrão brasileiro de matar e acabar com tudo e a gente ficar sem saber quais foram os furos de segurança que ocorreram. É isso que eu estou ligado, tirando o que os meus amigos estão também preocupados por aí. Perfeito. Lula Vieira, Elísio Pires e Manuel Tedim. Nosso Conselho de Notáveis volta semana que vem para mais um papo desses gostosos aqui no Se Liga. E você que se liga, não se liga, dê o seu like se gostou do programa, dislike se não gostou. Críticas, sugestões, perguntas, questões, mandem para a gente, que a gente
ama recebê-los e tá com o material que vocês nos mandam para que seja conteúdo do nosso programa. Semana que vem a gente volta, faz um papo gostoso com esse povo bom do Siriza. Obrigado, amigos. Lula, Elísio, Tedim. Viva Socorro! Viva Socorro! 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 Viva Socorro! Se liga!